O presidente Biden deve discursar nas sessões conjuntas do Congresso na noite anterior ao seu 100º dia em seu escritório. E 13 senadores republicanos querem remover uma regra especial que favorece a liga principal de beisebol. Isso segue o boicote da liga à Geórgia sobre a lei de integridade eleitoral do estado. E no mundo das vacinas, a Dinamarca proíbe todas as injeções da AstraZeneca em meio a relatos de coagulação do sangue. Outra vacina, a Johnson & Johnson, está sendo suspensa nos Estados Unidos em meio aos mesmos relatos de coagulação no sangue. Alguns observam que ambas são adenovírus, enquanto a Pfizer e Moderna são mRNA. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos falar de vacinas. A Johnson & Johnson está fazendo uma pausa. O governo Biden afirma que isso não afetará os planos de vacinação do país. E o que dizer das preocupações com as vacinas? Mas primeiro algumas atualizações rápidas. Finalmente, há uma data para o presidente Biden se dirigir às sessões conjuntas do Congresso. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, convidou-o a discursar em uma sessão conjunta do Congresso em 28 de abril. Essa é a noite antes de seu 100º dia no cargo. No convite de Pelosi, ela pediu a Biden que ele se dirigisse à nação durante os desafios e oportunidades deste momento histórico. Biden tem enfrentado críticas por atrasar seu primeiro discurso em contraste com seus antecessores. O ex-presidente Donald Trump fez seu primeiro discurso ao Congresso em 28 de fevereiro. Os presidentes costumam usar o primeiro discurso para comemorar suas primeiras realizações e traçar um curso para sua administração para os próximos anos. Biden deve comemorar a aprovação do projeto de estímulo à pandemia que foi aprovado sem apoio republicano. O presidente provavelmente também falará sobre a onda de ações executivas que tomou nos primeiros dias de seu mandato. Agora, quanto ao beisebol e ao confronto com a Geórgia, 3 senadores republicanos querem remover uma regra especial que favorece a liga principal de beisebol. Os senadores Ted Cruz, Josh Hawley e Mike Lee anunciaram um projeto de lei para remover o status especial da liga principal de beisebol. O senador Mike Lee disse: "Estamos aqui hoje para falar sobre a legislação para remover a isenção antitrust que há muito é desfrutada pela liga principal de beisebol." Cruz explica o porquê, dizendo: "O que motivou essa legislação a ser introduzida foi a decisão da Major League Baseball de retirar o All-Star Game de Atlanta, na Geórgia." O comissário do MLB, Robert Manfred Jr., disse que a liga tomou a decisão de demonstrar seus valores. Ele disse que a liga apoia fundamentalmente o direito de voto para todos os americanos e se opõe às restrições às urnas. Desde então, a liga concedeu o jogo à cidade de Denver e será sediada no Colorado Rockies. Cruz diz que a liga decidiu mudar o jogo das estrelas com base em uma falsa narrativa sobre a lei. Ele disse que a liga o fez com base em uma pilha de mentiras. Fez isso com base na afirmação de que a legislação adotada pela legislatura da Geórgia para proteger a integridade do eleitor de alguma forma privou os eleitores da Geórgia. A lei exige que os eleitores mostrem a identidade para votar ou solicitar uma cédula de voto ausente, entre outras medidas de integridade da votação. Cruz disse que a identidade é obrigada para comprar os ingressos para um jogo de beisebol profissional. Ele disse: "Então, a liga principal de beisebol entende o valor da identificação e aparentemente não pensam que estão sendo racistas fanáticos quando pedem uma carteira de motorista para retirar seus ingressos." Hawley disse que a liga não pode esperar exercer influência política e receber a ajuda do governo ao mesmo tempo. A isenção antitrust para o beisebol existe há 99 anos. A Suprema Corte decidiu em 1922 que a liga principal de beisebol não estava sujeita às leis antitrust federais, decidindo contra um desafio apresentado por um time de uma liga rival extinta. Os 3 republicanos afirmam que vão patrocinar o projeto de lei no Senado. E por falar em jogos, vamos voltar ao futebol. A vacinação poderá se tornar obrigatória para assistir um jogo do Buffalo Bills pessoalmente. O executivo do condado de Erie, Mark Polonkars, disse na terça-feira que não existe o direito dado por Deus de assistir a um jogo de futebol. O objetivo é voltar a ter os estádios lotados. Ele disse: "A menos que você seja vacinado, você não terá entrada no estádio." Acrescentando: "Nós podemos garantir mais de 70 mil pessoas no estádio."
As isenções médicas e religiosas não serão acomodadas. Quanto a como fazer isso, ele quer usar o sistema de passaporte de vacina recentemente lançado, o Excelsior. Isso ocorre apesar de grupos de liberdades civis criticarem tais sistemas de passaporte e até mesmo os governadores do Texas e da Flórida emitirem ordens executivas para bani-los. E Nova York foi a primeira a implantar o sistema de passaporte de vacina e agora o condado de Orange, na Califórnia, quer seguir o exemplo. Funcionários da Agência de Saúde do condado de Orange dizem que a vacina e o arranjo de credenciais de teste serão lançados em abril. Isso ocorre quando as autoridades estaduais anunciam a partir de 15 de abril que eventos privados com reuniões maiores podem acontecer novamente se todos os convidados fizerem o teste ou mostrarem prova de vacinação completa. O oficial de saúde pública da Califórnia disse na semana passada que não há planos para passaportes de vacinas em nível estadual no momento. Quanto ao nível federal, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o governo federal não exigirá que os americanos tenham passaportes para vacinas. Ela disse a repórteres em uma coletiva de imprensa na terça-feira: o governo não apoia agora nem apoiará um sistema que exige que os americanos portem uma credencial, acrescentando: não haverá bancos de dados de vacinas federais e nenhum mandato federal exigirá que todos obtenham uma única credencial de vacinação. Embora os passaportes para vacinas continuem a ser um tópico muito debatido, as próprias vacinas também estão em destaque. A vacina da Johnson & Johnson foi pausada. As agências federais de saúde dos Estados Unidos recomendaram na terça-feira a pausa de seu uso. Isso depois que 6 receptores desenvolveram um raro distúrbio envolvendo coágulos sanguíneos. O New York Times relatou que uma mulher morreu e uma segunda foi hospitalizada em estado crítico em Nebraska. Todos os 6 receptores eram mulheres entre 18 e 48 anos de idade. Mais de 6 milhões de doses da vacina de uma dose da Johnson & Johnson foram administradas nos Estados Unidos. As agências disseram que o Comitê Consultivo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças se reunirá na quarta-feira para analisar os casos. A FDA revisará a análise. Ambas as agências disseram que os eventos adversos parecem ser extremamente raros. O diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa de Produtos Biológicos da FDA, Dr. Peter Marks, disse na chamada: no momento, esses eventos adversos parecem ser extremamente raros. A Johnson & Johnson disse que está trabalhando em estreita colaboração com os reguladores. A farmacêutica disse que nenhuma relação causal clara foi estabelecida entre os eventos e sua vacina, mas agora o Departamento de Defesa está impedindo que as vacinas da Johnson & Johnson sejam administradas em militares. O secretário de imprensa do DoD, John Kirby, disse em um comunicado na terça-feira: por recomendação da FDA e do CDC, o Departamento de Defesa está imediatamente interrompendo o uso da vacina Johnson & Johnson, acrescentando: a segurança de nossa força e de suas famílias é uma prioridade máxima para o departamento. Estamos comunicando essa pausa às nossas instalações militares de saúde e revisando nossa distribuição global de vacinas para resolver este problema e garantir que possamos continuar a fornecer vacinas para a nossa população do DoD em casa e no exterior. Alguns, como o ex-presidente Trump, estão criticando o CDC e o pedido da FDA por uma pausa, considerando que apenas 6 pessoas tiveram esse problema. Trump disse em um comunicado: os resultados dessa vacina foram extraordinários, mas agora sua reputação está permanentemente questionada. As pessoas que já tomaram a vacina ficarão revoltadas e talvez tudo isso tenha sido feito para a política ou talvez seja o amor da FDA pela Pfizer. Ele foi atrás da FDA dizendo: lembre-se, era a FDA trabalhando com a Pfizer que anunciou a aprovação da vacina 2 dias após as eleições presidenciais de 2020. Eles não gostaram muito de mim porque eu os pressionei muito. Quanto à duração da pausa, o especialista em doenças infecciosas, Dr. Fauci, disse que durará apenas dias ou semanas, enquanto os cientistas investigam o que está acontecendo. A equipe de resposta da Covid-19 da Casa Branca disse que a pausa da Johnson & Johnson não afetará o programa de vacinas, uma vez que existem muitas vacinas Pfizer e Moderna disponíveis. Biden também comentou sobre a situação da vacina, dizendo: eu garanti que tivéssemos 600 milhões de doses, não com a Johnson & Johnson ou a AstraZeneca, disse ele, de acordo com relatórios da pesquisa. Ele continuou dizendo: portanto, há vacina suficiente, que é basicamente 100% questionável para cada americano solitário. Coordenador de resposta da Covid-19 na Casa Branca, as vacinas da Johnson & Johnson, Jeff Zients, disse na terça-feira que a pausa não interromperia o plano geral de vacinação.
Ele disse que a vacina Johnson & Johnson representa menos de 5% das vacinas registradas nos Estados Unidos até o momento, acrescentando, com base nas ações tomadas pelo presidente no início deste ano, os Estados Unidos garantiram doses suficientes da Pfizer e Moderna para 300 milhões de americanos. A Johnson & Johnson disse que pausou seu lançamento europeu por enquanto. Isso ocorre uma semana depois que os reguladores europeus disseram que encontraram uma possível ligação entre a vacina da AstraZeneca e um raro problema de coagulação no sangue, que levou a um pequeno número de mortes. E apenas 4 dias atrás, a Agência Europeia de Medicamentos disse que estava analisando coágulos sanguíneos raros em 4 pessoas nos Estados Unidos que haviam recebido a vacina da Johnson & Johnson. E o Dr. Fauci disse que há semelhança entre os problemas de coagulação sanguínea observados em pessoas após receberem a Johnson & Johnson ou AstraZeneca. Ele disse no programa da NBC de ontem: existem algumas semelhanças bastante fortes sobre isso com relação ao período de tempo após a vacinação, particularmente importante a síndrome clínica desses coágulos juntamente com as plaquetas baixas. Então, há muita semelhança que você pode não deixar passar. Ambas as vacinas usam um adenovírus ou vírus comum para atuar como um vetor para entregar um gene para o vírus, que ativa a proteção do corpo contra o vírus. As outras 2 vacinas autorizadas para uso emergencial dos Estados Unidos, a Pfizer e a Moderna, são baseadas na tecnologia de RNA mensageiro. De acordo com o CDC, nenhuma coagulação sanguínea pós-vacinação foi relatada para qualquer uma dessas injeções. E os cientistas ainda estão investigando se essa poderia ser a causa da coagulação do sangue, adenovírus versus mRNA. Mas os especialistas dizem que agora é muito cedo para saber, pois não há dados suficientes. E a Dinamarca retirou completamente as vacinas da AstraZeneca. O diretor da Agência de Saúde da Dinamarca, Søren Brostrøm, disse que a Dinamarca não usará a injeção como parte de sua campanha de vacinação. Isso em meio a relatos de coagulação do sangue. Isso ocorre enquanto a Organização Mundial de Saúde e a Agência Europeia de Medicamentos da União Europeia afirmam que os benefícios do uso da AstraZeneca superam os negativos. O diretor da Agência de Saúde da Dinamarca disse: no geral, devemos dizer que os resultados mostram que há um sinal de efeito colateral real e sério na vacina da AstraZeneca, acrescentando: com base em uma consideração geral, optamos por continuar o programa de vacinação para todos os grupos-alvo sem esta vacina. Autoridades dinamarquesas disseram anteriormente que 2 pessoas que receberam a vacina sofreram com coágulos sanguíneos graves. Uma delas morreu. Isso ocorreu depois que mais de uma dúzia de outras nações da União Europeia suspenderam seu uso. A maioria retornou o uso desde então. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.